a todos que estão a seguir-nos através da internet. Que a paz do Senhor e a bênção de Jesus esteja com todos nós e também aqueles que estão aqui conosco. Okay? Para dar o início ao nosso estudo hoje, vamos juntos cantar as estrofes do hino 165. Dá-me a Bíblia. Dá-me a Bíblia. Da minha Bíblia que eu tanto anelo, o seu caminho quero sempre andar. Seus palavras são a doce nova que o nosso Mestre veio anunciar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, que meu dia seja por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o pé da cruz. Vou convidar-vos, aqueles que puderem, a ajoelhar comigo em oração. Entendeu? Eterno Deus, amado Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo sábado que tu nos concedes e pela oportunidade que tu nos dás para mais uma vez estudarmos a palavra da vida. Queremos suplicar o derramamento do teu Espírito para que ele possa nos iluminar o entendimento e ajudar-nos a gravar essas verdades nos nossos corações e a praticá-las nas nossas vidas. E nesse momento nós queremos pedir que os teus santos anjos descendendo em glória possam acampar ao nosso redor, nos guiando e nos protegendo de todo mal. Remova tudo que é terreno, tudo que é carnal, Deus. E que Jesus Cristo possa tomar posse na nossa mente e nos nossos corações, especialmente na minha mente, para que tudo que seja falado e seja de acordo com a tua santa e divina vontade e vindo da tua palavra, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Queremos pedir tudo isso e agradecer em nome santo amado Jesus. Amém. Okay? Como sempre, nós estamos a estudar a atualidade profética, o apelo final ao povo de Deus, a imagem da besta, o último teste. Então, tudo que está acontecendo, tanto no mundo como na igreja de Deus, tem como objetivo de nos levar à imagem da besta, que é o último teste
para o povo de Deus. E a imagem da besta vai depender, vai decidir nosso destino, aliás. E esse destino eterno que todos nós precisamos selar, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Por isso, Deus deu meios para protegermos quando esse evento tiver lugar. E nós estamos a ver tudo a indicar que nós estamos prestes, okay, a viver o último ato do drama, que é a lei dominical. E a imagem da besta, nós sabemos que a imagem da besta é a união da igreja e Estado, e cada vez mais nós vemos isso mais claro em toda parte do mundo. E essa união da igreja e Estado que forma a imagem da besta, essa imagem da besta é o último teste para nós. Mas Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, Ele proveu tudo para prepará-los. Por isso, o diabo sabe o que Deus fez para preparar-nos, e Ele está fazendo algo especial para desviar nossa mente. E no sábado passado, okay, nós estudamos sobre a luz maior e a luz menor, okay, que tem a ver com a Bíblia, Espírito e Profecia. E hoje nós vamos estudar os testemunhos, suas importâncias, okay, suas importâncias. Okay? E também nós vamos ver o fundamento da apostasia alfa e ômega. Nós não vamos estudar sobre a apostasia alfa e ômega. A nossa questão hoje não é isso. Não, mas nós vamos ver o porquê que essa apostasia alfa e ômega ganhou raiz, okay, no nosso meio. A apostasia alfa, para dirigir-nos até ômega, ela ganhou lugar no nosso meio porque ela tem um fundamento. Qual é o fundamento? Dúvida e rejeição do espírito do quê? Profecia. De profecia. Nós sabemos que a apostasia alfa começou com Kellogg's, ok? Mas se Kellogg's cresce no espírito de profecia, porque através do espírito de profecia, Deus enviou o quê? Visões, reprovações, conselhos e exortações para que ele deixasse esse caminho que ele estava seguindo. Mas ele não aceitou os conselhos, as reprovações, as repreensões. E será que nós também estamos a fazer o mesmo que ele fez? Pelo rejeitar, pelo duvidar do testemunho e rejeitá-lo, nós estamos na situação em que nós estamos hoje. Okay? No sábado passado nós vimos esse texto, Isaías capítulo 20. Vamos abrir, porque eu acho que os outros não estão a ver, ok? Isaías capítulo 8, verso 20. O que é que nos diz? A lei e o testemunho. Se eles não falarem assim, nunca verão o quê? A alma. E nós vemos que a alma tem tudo a ver com Jesus Cristo. A lei e o testemunho. Se eles não falarem assim, nunca verão a alma. Ok? Uma Bíblia para tomar aí. Outro texto da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Diz o seguinte: e o dragão irou-se contra quê? Contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que fazem quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então nós vemos que o testemunho é sempre repetido aqui. E nós vimos em Apocalipse capítulo 19, verso 10, vai dizer-nos o que é o testemunho de Jesus Cristo. E aqui nós vemos claramente que o anjo, ok, estava a falar com João. E João vem, tem uma atitude que o anjo não aceita.
e o anjo vai declará-lo o que é o testemunho de Jesus Cristo. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 19, verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e dos teus irmãos que tenham o testemunho de Jesus. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 22, verso 8 a 9, outro texto. Apocalipse capítulo 22, verso 8 a 9. Diz no seguinte, novamente, João explicando o que ele fez para com o anjo. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os quê? Os profetas. E dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, aqui nós vemos claramente que a lei e testemunho, a Bíblia, a palavra de Deus sagrada, é composta pela lei de Deus e o testemunho. Testemunho, quem tem o testemunho? Os profetas é que têm o testemunho. E nós vemos aqui claramente que se a Bíblia ela é composta pela lei de Deus e os testemunhos, dado da parte dos profetas, quem deu esses testemunhos? Aqui diz, é o Espírito, o testemunho de Jesus Cristo, né? Então, o testemunho de Jesus Cristo é dado pelo Espírito de quem? 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. O testemunho de Cristo é dado por quê? Aos profetas. Quem deu aos profetas o testemunho de Jesus Cristo? Quem deu aos profetas o testemunho de Jesus Cristo? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 11. Já acharam? Sim. Quem achou para ler? Vamos participar. Enquanto os anjos... Não. 1 de Pedro. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente justificando os sofrimentos que Cristo haviam de vir e a glória que se nos havia de seguir. Aqui diz o Espírito de Cristo que estava neles. Neles que em verso 10 diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente quem? Os profetas. Então os profetas trataram de quê? Da salvação. Que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagando, verso 11 agora. Que tempo, ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava em quê? Nos profetas. Está claro? Então, toma nota o texto. Porque aqui está dando o fundamento para nós fazermos face à grande crise que está para vir. Ok. Nós vimos na nossa aula passada, aqui na escola dos profetas, que a luz menor é a Bíblia e o Espírito de profecia. E que a luz maior é Jesus. Ok? Se alguém tem dúvida, é questão de estudar novamente o vídeo passado. Agora, o fundamento da apostasia alfa e ômega, ok? A serva do Senhor nos diz o seguinte, a batalha está em andamento. Qual é a batalha? O grande conflito entre bem e mal, entre Cristo e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. Ele está em andamento e logo vai chegar ao seu fim. Mas Satanás está a fazer o seu esforço máximo para o último engano. Satanás e os seus anjos estão trabalhando com todo o que? Engano da injustiça.
são incansáveis em seus esforços para desviar almas da verdade, da justiça. Da verdade, a palavra de Deus. Da justiça é o quê? A lei de Deus. Muito bem, está estudado. Ok? Da verdade, aqui João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Salmos 119, verso 175. Não, perdão, verso 172. A minha língua falará das tuas palavras, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, Satanás, nesses últimos tempos, ele e seus anjos estão a fazer tudo para fazer o quê? Desviar as almas da verdade, tanto da Bíblia e da lei de Deus, para espalhar a ruína pelo quê? Universo. Ok? Eles operam com admirável atividade para promover quê? Prover quê? Multidão de enganos, no sentido de levarem as almas em cativeiro. Nós precisamos estar bem atentos, em alerta. Incessantes são os seus esforços. O inimigo está sempre buscando levar almas à infidelidade e ao ceticismo. Ceticismo quer dizer o quê? A incredulidade. Ok? Eu quereria pôr de parte que a Deus e a Cristo, que foi feito que carne e habitou entre que nós, para fazer o que? Ensinar-nos como que em obediência que à vontade de Deus podemos ser que podemos ser vitoriosos sobre o que? Mensagem escolhida, volume 1, página 194, parágrafo 2. Uma das coisas que Deus deu no Espírito de Profecia para fazer o quê? Para afirmar nossa fé naquilo que Jesus veio fazer por nós, dando-nos certeza que nós podemos ser quê? Vitoriosos sobre o pecado. E se nós cremos nisso, Deus vai fazer milagre na nossa vida para cooperarmos com Ele. Agora, se nós não cremos que nós somos vitoriosos sobre o pecado, nós podemos ficar 100 anos na igreja. Quando nós morremos, vamos morrer perdidos e vamos ressuscitar na segunda ressurreição. E lá já não tem remédio mais. Nós lemos isso e nós vamos ler novamente para nós compreendermos. Quanto mais lemos, nós compreendemos. O último engano de Satanás. Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso para afastar da verdade, ok? Da palavra de Deus, da verdade presente. O último engano de Satanás. Por isso, conhecendo o último engano, vamos saber se Jesus está prestes a vir ou não. Será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Por isso, a importância dos testemunhos. Não havendo profecia, o povo se corrompe. No inglês nos diz o povo perece. Então nós estamos a perecer. Provérbios capítulo 29, verso 18. Satanás operará habilmente. Essa palavra habilmente é a palavra que nos indica como ele está a trabalhar. Com habilidade. Como? De várias maneiras e por diferentes instrumentalidades. Ele trabalha de várias maneiras, na escola, na igreja, ok? Nas faculdades de teologia. E agora, diferentes instrumentalidades. Pastores, professores, anciãos, marido, esposa, filhos, tudo ele utiliza para fazer o quê? Para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro quê? Testemunho. Então, se a nossa confiança como povo
no testemunho já foi abalado, isso quer dizer que nós estamos a viver o quê? O último engano de Deus. Já viu isso? Presta atenção. O único engano de Satanás. Perdão. Vê se vamos prestar atenção para não fazer confusão. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles os testemunhos, ok? Por esta razão, se ele não conseguir fazer isso, se ele não conseguir perturbar aqui, a nossa fé neles, ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos, ok? E prender almas em suas mentiras. Se as advertências e repreensões, e que mais? Conselhos do Espírito de Deus forem que? Atendidos. Agora, prestem bem atenção. Se nós olharmos aqui, nós já vamos ver a importância dos testemunhos. Qual é a importância dos testemunhos? Fazer o quê? Proteger-nos de quê? Dos enganos de quê? De Satanás. Proteger-nos da prisão que Satanás quer colocar-nos através de quê? Suas mentiras, da mentira de Satanás. Okay? Mas isso tem que ter uma cooperação da nossa parte. Qual é a cooperação? Aceitar as advertências, as repreensões e os conselhos do Espírito de Deus. Mas onde na Bíblia que nós vemos que Satanás vai odiar os testemunhos? Queridos, Apocalipse 12, 17, o que é que nos diz? E o dragão irou-se. Se ele ira, é porque ele tem ódio contra a mulher. E ele vai fazer o quê? Guerra. Se ele vai fazer guerra, é porque ele também tem ódio. A quem? Ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, ele odeia esse povo, porque não só esse povo busca guardar os mandamentos de Deus, ele faz o quê? Tem testemunho de Jesus Cristo. Mas Satanás sabe que se ele ataca, ele já atacou o mandamento de Deus, mas ele não conseguiu fazer o quê? Convencer-nos como povo de Deus que o mandamento de Deus não é válido. Mas ele disse, então eu vou tentar pelo testemunho. E é pelo testemunho que a maior parte estavam a se enganados. Por isso nós vimos essa citação. Uma das maneiras é dizendo que o Espírito de Profecia é a luz menor em relação à Bíblia. Okay? Se nós temos a Bíblia como uma luz maior, nós não vamos precisar de luz menor. Exato. Tem que ser, não faz sentido precisar de luz menor. Já temos a luz maior. Então, nós já vimos que isso não é verdade. Agora, outro engano aqui, encontra-se aqui. Diz assim, os seus escritos nunca são um atalho ou uma substituição para qualquer estudo sério da Bíblia. Estudo sério. Agora vamos ver. No sábado passado nós não falamos muito sério sobre isso, mas hoje vamos ter que falar. Nós estudamos na Bíblia qual é o espírito que estava nos profetas. É espírito de quem? Espírito de Cristo. Agora diz-me, qual é o homem que senta, estuda seriamente para o estudo dele não substituir o estudo de Cristo? Que o estudo de Cristo não substitui o estudo dele. Qual é o homem nessa terra que faz um estudo sério da Bíblia que Jesus, o estudo de Jesus, não substitui? Você já conheceu algum? Não.
Mas aqui diz, os seus escritos nunca são um atalho, que atalho é uma estrada muito estreita ou um impedimento, ok? Ou uma substituição para qualquer estudo sério da Bíblia. Você quer dizer que o espírito de profecia é inspirado pelo diabo? Porque o estudo dele é mais inspirado. É o que ele está dizendo, claro. É o que ele está dizendo. Ele fez o estudo dele mais sério. O que Jesus inspirou não pode substituir o estudo dele. Então, o que Jesus deu a irmã White é de diabo. Então já viram o perigo que está nisso? Então, o que ele fez vem de quê? É de Jesus. E esse aqui não é de Jesus. Porque os escritos dela não são um atalho ou substituição para um estudo sério feito da Bíblia. O último engano de Satanás está bem patente diante de todos nós. Somente se nós não queremos ver, queremos continuar enganando, vamos continuar. Então quer dizer que as pessoas agora pensam que o estudo que ela deixou escrito que é um... Não vale para nada. Porque se um pastor ou eu sempre faz um estudo da Bíblia e digo, olha, eu cheguei à conclusão desse estudo, você pode falar o que você quiser, não vai valer. Isso é apostasia, o fundo, o coração da apostasia ômega. Rejeitar os testemunhos. E rejeitar os testemunhos, o diabo vai prender-no nos seus enganos. É a mesma coisa que rejeitar o testemunho de Jesus. Claro, é a mesma coisa, claro. Porque é o testemunho de Jesus Cristo, o espírito de profecia. Porque quando essas frases ficam no estudo da escola sabatina, vocês acham que o membro vai dizer, quando lá no fim diz assim, vamos prestar atenção às suas... como é que nós vamos fazer com as suas visões espantosas? Vamos fazer que nosso estudo sério da Bíblia, com visão dela espantosa, não vale para nada. Porque nós já fizemos um estudo bom da Bíblia, e as visões dela espantosas é para meter no lixo, porque não dá para servir de um atalho, nem substituição. Isso é gravíssimo. O membro da igreja deve abrir os olhos para sempre, depois de ler uma coisa dessa. Mas todos nós estamos embriagados com o vinho da Babilônia. Estamos todos a dormir. Estamos a dizer, ou é a voz de Deus, a liderança, a união, a conferência geral, a voz de Deus. A voz de Jesus vai dizer que o que Jesus escreveu não substitui um estudo de um pastor pecador como eu? Diz-me. Eu espero que vocês pensem bem nisso. E agora é tempo para vocês não sentarem, escutar pastor e pegar a Bíblia, o Espírito de Profecia, lerem por vós mesmos. Depois eles pegam citações dela fora de contexto para tentar justificar alguma coisa, mas não vale para nada. O que está aqui é mais forte do que tudo. Ok? Depois, de fato, ela comenta, como se fosse que ela está comentando o que eles disseram. Ela está dizendo, vocês não estão familiarizados com a Escritura. Exatamente, nós não estamos, é por isso que Jesus mandou. E nunca vamos estar familiarizados com a Bíblia a ponto de substituir aquilo que Jesus disse pelo nosso estudo. Eu vou avançar. O contexto nós já vimos que a irmã White não é originadora destes livros. Então ela não é originadora deste livro, é porque é Jesus que é o originador. Então eles contêm a instrução que durante o trabalho da sua vida Deus tem estado a dar-lhe. Contém a preciosa e confortadora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. Não é só para a adventista do sétimo dia, é para o mundo todo. O mundo todo já tem a Bíblia, mas ela diz que os livros dela tem que ir para o mundo todo, porque Jesus disse é para o mundo todo. Não é para nós escondermos para nós. Esse grande conflito, patriarca e profeta, desejado de todas as nações, parábola de Jesus e por aí fora, o que nós não devemos dar é os testemunhos para a igreja. Isso é para nós. Mas o restante dos livros é para o mundo todo. Testemunho para a igreja é nós que já somos da igreja.
Agora o resto, os 5, Atos dos Apóstolos, Desejar todas as nações, Patriarca e Profeta, o grande conflito, Profetas e Reis. E nós podemos colocar a ciência do bom viver, Parábola de Jesus. Esses livros de educação, esses livros são para ir para o mundo. Todos esses. E são esses que ela está a dizer. De suas páginas, esta luz deve brilhar no coração de homens e mulheres, guiando-os ao Salvador. O Senhor declarou que estes livros devem ser espalhados através do mundo, falando desses livros grossos que nós falamos aqui. Neles há uma verdade que para o que a recebe é um cheiro de vida para a vida. Se nós queremos ter vida, estudemos esses livros e pratiquemos o que ela está a dizer. Eles são silenciosas testemunhas de Deus. Como é que essas testemunhas silenciosas de Deus? É por isso que hoje na igreja a porta aberta para quê? Nós não conseguimos vencer o pecado. Somos pecadores porque já rejeitamos o testemunho, ok? Diz assim, no passado eles foram um meio em suas mãos para convencer e converter muitas almas. Muitos os têm lido com ansiosa expectativa, okay? E lendo-os foram levados a ver a eficácia da expiação de Cristo e confiar em seu poder. É isso que nós precisamos hoje. Confiar no poder de Cristo para nos livrar do pecado, para nos guardar de pecado. Isso já nós não cremos mais. Foram levados a encomendar a guarda de sua alma ao Criador, aguardando a vinda do Salvador para levar seus queridos para o seu eterno lar. Futuramente, agora nós, estes livros esclarecerão o Evangelho que há muitos outros. Lá está o Evangelho puro. Ok? Revelando-lhes o caminho da salvação. Então, o que o inimigo diz, a única maneira para pegar os adventistas do sétimo dia, já que eles já estão bem claro na mente deles que a lei de Deus é válida, é eterna, vamos pegar ele nos testemunhos. E nós vamos ver por quê, como. Ok. Esse texto, Joel capítulo 2, verso 28 a 29. Joel capítulo quê? 2, verso 28 a 29. Eu quero que vocês prestem atenção e tomem nota, minha gente. Não, vocês vão cair no engano do inimigo também. Ok? Diz no seguinte: e há de ser que depois que derramarei, futuro, ok? Profecia. O meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Profetizarão. Os vossos velhos terão o quê? Sonhos. E os vossos jovens terão o quê? Visões. Aqui nós vemos o quê? Quando diz toda a carne, ele está colocando toda a classe de pessoas. Filhos, filhas, né? Velhos e jovens terão visões. Agora, verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei meu espírito. Está falando o que? Do fim do tempo. Agora prestem bem atenção. Porque se vocês abrirem Joel capítulo 2, okay? Já abriram? Muito bem. Joel amigos. É uma promessa do Espírito. Exato. Ok. Ok. Joel capítulo 2, ok? É interessante ler até o fim. Exatamente. Nós vamos ler, ainda vamos chegar lá. A questão não é essa.
no verso 1 e 2, é isso que eu quero para vocês verem o contexto, depois nós vamos ver o contexto, porque nós precisamos compreender o contexto. Joel capítulo 2, verso 1 e 2. Diz assim: tocai a buzina em Sião. Sião é onde? No meio do povo de Deus, da igreja, ok? Na congregação de Deus. E clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Ok? Verso 2. Dia de trevas e de tristeza, minha gente. Não é dia de alegria que muitos estavam a pensar. Dia de nuvens e de trevas espessas, como avas espalhadas sobre os montes. Povo que? Grande e poderoso. Deus está à procura desse povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve. Deus está a tentar formar esse povo para fazer face a esse tempo, a qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Deus está a tentar preparar um povo para um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação. Por isso Deus quer preparar um povo grande e poderoso. E Deus vai utilizar a geração mais fraca dos homens para formar esse povo grande e poderoso. Por isso Ele deu a lei e o testemunho. E o contexto é para a preparação para o final. Por isso que Ele disse: eu vou ter que derramar o quê? O meu espírito, para que esse povo seja que grande e poderoso. Porque um povo com o espírito de Deus, aqui ele é grande e poderoso. Agora, Atos capítulo 2. Essa profecia vai começar a cumprir. Você lembra no tempo de quê? Nos dias do Pentecostes, ok? Atos capítulo 2, verso 16 a 21. Vamos abrir. Vamos tomar nota. Vamos abrir. Atos capítulo 2, verso 16 a 21. Vocês sabem que o verso 1 fala do cumprimento dos dias de Pentecostes, ok? Então eles receberam o quê? O Espírito Santo. E eles começaram a falar em várias línguas. E o que é que alguns incrédulos acharam? Estavam bêbados, exatamente. E Pedro vai responder. Pedro diz assim, em Atos capítulo 2, verso 16: mas isto é o que foi dito pelo quê? Profeta Joel. Então ele está a dizer que a profecia está a cumprir. Então nós podemos dizer: pá, só cumpriu no dia de quê? Dos Pentecostes. Mas nós vamos ver que não é só. Lá é um cumprimento que? Parcial da profecia. Ok? O cumprimento parcial, nós vamos ver já. Okay? E nos últimos dias, lá o último dia começou lá. Mas o verdadeiro último dia começou em 1798. Ok? Amém? Em 1844 já chegou o auge, mas em 1798 começou a atingir o quê? Porque o livro de Daniel diz que nos últimos dias vai começar a descobrir o que a ciência multiplicará, o conhecimento do livro profético de Daniel. Okay? Diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão o quê? Visões. Então imagina, naquele tempo a Bíblia não diz que os filhos e filhas, pronto, filhos e filhas sim, mas jovens nós não vimos lá. Esses são os discípulos que receberam, e alguns depois começaram, ok? Mas aqui nós vamos ver, terão visões, ok? E sonhos por aí fora, e os velhos sonharão sonhos. Verso 18:
e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Verso 19. E farei aparecer que? Prodígios aonde? Em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Estamos a ver isso? Acontecendo? Está acontecendo. Agora, verso 20. O sol é um sinal no céu ou não? O sol se converterá em quê? Vocês viram isso? Já aconteceu. Já aconteceu, na história já existe, ok? É 1780, ok? O sol ficou o quê? Negro, como saco de silício. E a lua é em sangue, mesmo ano, mesmo dia. Ok? E antes de chegar aqui, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então o que aqui está a dizer? Que antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então antes desse dia, Deus tinha que fazer o quê? No grande e glorioso dia, Deus tinha que fazer o quê? Derramar o seu Espírito sobre. E eu creio que Ele ainda fará isso. Mas os outros, os evangélicos, dizem que não, já não há dom profeta. Já acabou, desde o tempo dos apóstolos. Acabou o cânon. Ele disse, o cânon está selado, não preciso visões e sonhos mais e profetismo. Está tudo aqui. Por isso, nós adventistas, como ela, se você ver o texto lá, diz como é que nós vamos fazer face a essas pessoas que dizem só a Bíblia é só. Mas não é a Bíblia que está dizendo que haverá isso? Exato. Então, se vai haver, qual é o problema? Nós dizemos, olha, o Espírito de Profecia é o que está na Bíblia, é a Bíblia que disse, pronto. Agora, para não dizer aos evangélicos que nós somos a Bíblia só, e que é a Bíblia que diz que o Espírito de Profecia é uma da marca do povo de Deus, nós dizemos, não, ela é luz menor, nós não precisamos falar dela. Então nós precisamos só falar da Bíblia, e não distribuirmos o livro dela. Porque ela disse para distribuir, Deus disse para ir para o mundo todo. Ah, ela mesmo disse para não. Que é isso? E mesmo Bíblia, a pessoa não examina a escritura como deve ser. Mas ninguém está. Esse é o problema. Tá? E não percebe muita coisa. Não percebe? Ele disse, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, que isso fique bem claro na nossa mente. Por isso, o texto está dizendo, nós já lemos esse texto, ok? Que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E nós aprendemos aqui que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. É esse espírito que foi derramado sobre o quê? Uma jovem. É interessante. Exato. Foi pela jovem, vossos filhos e vossas filhas. Eram sonhos e visões. Está aqui. Jovens, ok? Vossas filhas. Profetizará. Também mulheres. Agora, como é que vocês, agora é o que o mundo diz-nos. Vocês, adventistas do sétimo dia, vocês se acham melhor do que os outros. Diz que vocês têm profetiza. É verdade. Vocês têm a verdade, para além disso, diz que tem profetiza. E outra coisa, para piorar, vocês dizem que vocês são a igreja de Deus. Porque aqui diz, não é? O remanescente. Vocês dizem que vocês são remanescentes, porque vocês têm o quê? O testemunho de Jesus Cristo. Então vocês é a igreja, vocês são a igreja de Deus. E como é que vocês vão provar isso? Na Bíblia que vocês são a igreja de Deus. Então por isso nós precisamos da Bíblia, ok? Vamos para 1 Timóteo capítulo 3. Tomem nota. 1 de Timóteo capítulo 3. Tomem nota. Esse estudo é importantíssimo para fortalecer e firmar-nos na nossa fé.
Ok? A Bíblia diz: antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações e estáis prontos para responder com mansidão à razão da esperança que está em vós. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, é isso. Mas nós estamos aí para quê? 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Já acharam? 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Alguém pode ler? Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vamos repetir. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de quem? Deus, Agora, o que é a casa de Deus? que é a igreja Que é a igreja de Deus vivo. Como é que essa igreja é? A coluna e a firmeza da verdade. Então, o grande perigo que está em nós hoje é isso. Vocês vão para a casa de Deus, a igreja de Deus vivo. Você vai e não encontram verdade. Então, alguma coisa está errada. A igreja de Deus tem que ver que é a coluna e a firmeza da verdade. Por isso, nós temos que dizer que nós somos povo de Deus remanescente, por quê? O que se a igreja de Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade, a grande pergunta é que e é a verdade? É assim nós já vamos saber qual é a igreja de Deus. Ou não? Exato. Ok. Provérbios capítulo 23, verso 23 vai dizer-nos o quê? Quando vocês souberem o que provérbio diz, nunca mais vocês vão agir da mesma maneira. O que é que Provérbios capítulo 23, verso 23 diz-nos? Esse verso deve ser decorado na nossa mente. Provérbios capítulo 23, verso 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Compre a verdade e não a venda. Não a vendas. E nós vendemos a verdade por quê? Pelo nosso desejo, pelo nosso prazer. Você lembra que Jesus, nós vimos ontem? Satanás levou Jesus para um monte bem alto, né? E mostrou ele toda a glória do mundo, né? Depois ele disse: se você prostrar e adorar-me, eu vou dar-te tudo. O que Satanás quis fazer? Fazer Jesus vender a verdade. E o que Jesus disse? Está escrito. O que está escrito é a verdade ou não? Muito bem. Está compreendendo a coisa? Quando alguém vem falar convosco, diz: onde está escrito onde? E se ele citar, você tem que ter capacidade de dizer: também está escrito aqui, como Jesus disse. Compreendeu ou não? Está claro? Então vocês não vão vender verdade por nada nesse mundo agora. Agora, outro texto. Nós estamos a saber o que é a verdade. Primeiro texto. A verdade é que Deus é a verdade. Tomem nota, nós não vamos ler o texto. Vocês tomem nota de Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Ok? Deuteronômio capítulo 32, verso 4 diz que Deus é a verdade. Outro texto. João 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Espírito Santo é a verdade. João capítulo 16, verso 13. Diz-nos isso. Então, a igreja de Deus vivo fala da verdade. E essa verdade é que Deus, Jesus, Espírito Santo. Toda a gente está de acordo, né? Todas as religiões dizem que faz isso. É bom não estar obedecer. Diz, aceita, crê nisso tudo. Outra, a palavra de Deus é a verdade. Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Então toda a gente diz: olha, até aqui toda a gente, nós todos somos filhos de Deus, igreja de Deus. Filhos de Deus somos todos, ok? Agora, filho de Deus que obedece a Deus é outra coisa. Agora, povo de Deus, até aqui toda a gente, nós somos povo de Deus, porque nós temos tido tudo isso, ok? Muito bem. Outro, a lei de Deus.
Salmo 119, verso 142, ok? Diz-nos claramente que a lei de Deus é a verdade. Vamos ler esse verso, ok? Salmo 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei é a verdade. Ok. O que é que o Salmo está a dizer aqui? O salmista está a dizer que a justiça de Deus é uma justiça eterna. Está a dizer que a lei de Deus é a verdade. Olha, ele usa duas expressões para dizer a mesma coisa. A justiça, nós lemos há pouco tempo, que é a verdade. A lei de Deus é a justiça. A lei de Deus é a justiça. Então aqui diz que a justiça é eterna, a lei de Deus é eterna. E diz que a lei de Deus é a verdade. Agora diga-me, Deus vai mudar uma coisa eterna? Não. Deus vai pregar na cruz uma coisa eterna? Não. Deus vai pregar na cruz sua justiça? É aqui que a maior parte das igrejas no mundo, denominações, digamos, né? Foi pregada na cruz, a lei de Deus. Dizem que pregou a lei de Deus foi pregada na cruz. E quando nós tomamos tempo para estudar com eles um bocado, eles dizem, não, só o sábado foi crucificado na cruz. Agora, Deus vai crucificar a lei que diz quem Ele é, a parte, o único mandamento que diz quem o Deus é, ainda mais esse mandamento que vai crucificar na cruz. Não tem cabimento. E o diabo é tão esperto, que ele escolheu o mandamento que vai fazendo e fazer o quê? Negar Deus, negar Jesus, Espírito Santo, tudo. Porque o quarto mandamento diz que porque eu sou o Senhor teu Deus. Agora, o mandamento que diz que Deus é o nosso Deus, toda a gente disse foi crucificado. E automaticamente o que é que faz? Todas essas verdades é lançado para a terra. Exatamente. Então, meus amigos e amigas, se vocês não são adventistas ao sétimo dia, hoje é dia para nós tomarmos decisão. Sentar a estudar a Bíblia como deve ser e deixar de ser enganado pelos pastores que andam por aí. Agora é tempo para nós estudarmos, não é tempo de brincadeira. Porque Deus está para vir e esse dia é terrível, dia de trevas. E se nós não prestarmos atenção ao que a palavra de Deus diz, nós vamos ficar sem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é que vai nos fortalecer para fazer face a esse tempo. E agora é tempo de decidir. Isso, em verso 151 também vai falar que os mandamentos de Deus é a verdade, ok? Então, aqui mostra-nos claramente. E Deus deu o povo adventista uma verdade que nós encontramos englobado todos esses pontos aqui. Salmos 77, verso 13. Salmos 77, verso 13. E os evangélicos dizem, vocês são únicos que andam a pregar sobre santuário. Mas nós pregamos pelo santuário, porque é no santuário que está aqui. Está o caminho de Deus. É lá onde nós encontramos a Deus. Não, está aqui a dizer, porque o caminho a Deus está no santuário. Que Deus é grande como o nosso. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Lá nós vamos ver o caminho de Deus. Lá nós vamos conhecer a Deus. E quando nós chegamos lá no santuário, nós vemos lá onde Deus se assenta, ok? Nós vamos ver aquilo que chama-se a Arca da Aliança. E lá tem os 10 mandamentos. É por isso a Bíblia diz, a justiça e juízo são a base do teu trono. E a misericórdia e a verdade vai adiante do teu rosto. Então nós vemos, isso está em Salmos, ok? Nós vemos isso claramente, que lá nós encontramos toda a verdade de Deus incluída. Por isso, em Oséias capítulo 12, verso 13. Oséias capítulo 12, verso 13, diz-nos algo muito importante. Diz o quê? Mas o Senhor, mas o Senhor, por meio de quê? Por meio de um profeta, fez Israel subir do quê? Do Egito. E por meio
de um profeta foi ele que? Agora, qual é o objetivo do profeta? De guardar o povo de Deus. E se o povo de Deus no passado precisou de um profeta para guardar ele da saída do Egito para Canaã, imagina nós hoje, nós já vamos ver. Ali assim, isso é só eu que estou a fazer parafrase agora. Mas o Senhor, por meio de uma profetisa, fez subir quem? Os adventistas do 7º dia do Egito. Nós nunca estivemos no Egito, nunca fomos para o Egito. E por meio de uma profetisa, ele, o adventista do 7º dia, deve ser guardado. Mas esse é só o verdadeiro adventista do 7º dia, porque não é todos. Porque não está a aceitar a profetisa, não vai ser guardado de jeito nenhum. Vamos ver isso bem. Êxodo capítulo 20, verso 1 a 2. O que é que representa Egito? Porque os adventistas do 7º dia dizem, nós nunca estivemos no Egito. Então Egito diz assim, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do quê? Da terra do Egito, da casa de servidão. Então o Egito significa a casa de servidão, de escravidão. Já falou a palavra correta. Então vamos ver aqui. E Jesus falou com os escribas, os fariseus, os judeus, desse tempo que nós estamos hoje. Também tem esses escribas e fariseus. Disse eles assim, verso 31, ele disse, se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis livres. E depois ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de quê? De Abraão. Abraão, nunca servimos a ninguém. Esses homens são fortes. Como dizes tu, sereis livres? Imagina os adventistas hoje. Nunca nós estivemos no Egito. Quem é você para dizer que nós seremos livres? Depois Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é que? Servo do pecado. Então, automaticamente, para tirar-nos do quê? Do pecado, do Egito espiritual, Deus precisa de quê também? De um profeta, ou de uma profetisa, para tirar-nos, para fazermos de quê? Para guardar-nos de pecado. Vocês compreenderam a importância da coisa? Guardar-nos de pecado, de naufragar nesse Egito, que quer naufragar-nos de pecado em todo canto. E nós precisamos permanecer fortes e firmes. Agora, a tipologia entre Israel antigo e Israel que? Moderno. Israel moderno é adventista do 7º dia. O Israel antigo estava o quê? No Egito. Nós também aprendemos que o Egito significa que? O pecado. Que? Profeta Moisés. Profetiza Ellen White. De acordo com a Bíblia, ok? A adoração baseada no quê? No santuário. Nós também temos a adoração espiritual, né? Baseado no santuário. Espiritualmente falando. Sábado como dia da adoração. Nós também temos sábado como dia da adoração. A lei de Deus, os 10 mandamentos, eles tinham. E nós aceitamos também. Temos também os adventistas do 7º dia, os 10 mandamentos. Eles aceitam, eles creem que a lei de Deus permanece válida. Agora, o Satanás já enganou a maior parte, mas os verdadeiros adventistas sabem que isso permanece válido e que nós devemos guardar. Eles tinham a reforma alimentar, tinham? Nós também temos. Eles tinham a reforma de vestuário? Nós também temos, ou não tinham? Vocês precisam conhecer texto, todo esse texto. Tudo isso que eu estou a falar tem texto bíblico. Vocês precisam. Eu não vou dar um estudo do texto bíblico hoje.
Reforma educacional tinham? Tinham. Nós também temos? Temos. O que é que vocês querem mais? A lista pode continuar, né? Se vocês quiserem. Isso é positivo. Negativo. Rejeitaram o profeta? Rejeitamos. Rejeitamos o profeta hoje? Rejeitamos. Também os antigos também rejeitaram. Eu estou a dizer, eles rejeitaram. Isso, eu estou a dizer, isso é positivo. Exato. Eu não mostrei negativo, não vale a pena mostrar negativo hoje, ok? Isso é só positivo. Se nós tivermos que mostrar negativo que Israel fez, nós vamos fazer o mesmo. Estamos a fazer o mesmo. Ok. Isso, biblicamente, nós podemos provar a qualquer uma pessoa que anda lá fora, que quer estudar a Bíblia. O sincero, porque as pessoas que não são honestas, eles vão... Você mostra um ponto da Bíblia e vão rebater sempre com 10, 20 coisas que não é bíblico, ok? Mas a pessoa sincera que quer conhecer a verdade, conhecer a verdadeira igreja de Deus nesse tempo, ele vê isso. Agora, a grande questão é que muitas pessoas, quando vêm para a igreja de Deus, eles ignoram o quê? Eles ignoram esse texto. Onde está o texto? Espera aí. Deixa eu ir para trás porque... Eles ignoram esse texto aí. Esse. O que eles dizem? Eles estão na igreja de Deus. Estamos todos tranquilos. Toda gente que vai falar no púlpito é homem de Deus. E eles esquecem, nós esquecemos. Que o quê? O dragão irou-se e ele não ficou lá fora. Ele foi fazer guerra. Se ele foi fazer guerra, o remanescente, vocês acham que ele está lá fora? Jardim do Éden, eu sempre digo, pessoas, Jardim do Éden foi feito perfeito. Ok? Os anjos do céu estavam lá. Quem apareceu lá também? Não apareceu lá? Não enganou a pessoa lá dentro? E por que é que você está confiando também assim na igreja? Cheio de pecadores lá. Ele enganou, é pai. E vocês pensam que o diabo vai aparecer? Eu sou o diabo, vou enganar toda a gente. Ele não vai falar isso. E ele também não vai dizer, eu vou contar só mentira. Ele apareceu para Jesus como um príncipe. Anjo de luz. Mas vocês precisam conhecer como? Através do está escrito. Se um pastor chega no púlpito, fala, conta muita história, não está a mostrar-vos o que está escrito, é mensageiro de diabo nesse dia. Pronto, porque não falou verdade. Agora, por que eu não sei? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Se eu estou a dizer, se ele não falou verdade, é mensageiro de quem? Do diabo. Agora, por quê? Isso é outra coisa. Então, nós não devemos ignorar esses textos todos, ok? Nós vimos isso tudo, nós vamos avançar. Nós vimos essa tipologia toda, ok? Agora, vamos ver a natureza e a influência do quê? Dos testemunhos. Agora você tem que tomar nota desses textos, ok? Deus faz o quê? Comunica hoje aos seus por meio do quê? Do testemunho. Então a importância do testemunho é que Deus está a comunicar conosco por meio de quê? Deles. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca do quê? Seus profetas e apóstolos, no tempo antigo. Nestes dias, Ele lhes fala por meio dos quê? Oh, minha gente. É o grande engano de Satanás. É por isso é o último. Aí sabe, o seu espírito profecia. Testemunho do seu espírito. É espírito de profecia. É por isso não. O que é que os profetas e apóstolos estão aqui na Bíblia? Por isso que naquele dia que eu estava a te dizer, que alguém me disse que Espírito profecia, que eles pensam que Espírito profecia, e é só dizer ao White. Exato. É por isso que Testemunho do seu espírito para esse tempo que nós estamos a viver, porque Deus disse nos últimos dias, seus filhos, velhos, filhas profetizarão.
Quem foi nesse engano está a caminhar para a perdição. Ainda há tempo para arrepender. Nunca houve um tempo, nunca, desde Adão até o tempo dele, nunca houve. Agora é o nosso tempo. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse mais que seriamente seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter do que agora. Nunca. Eu aconselho-vos a pegar os Adventistas do Sétimo Dia, tomar testemunho para a igreja, volume 5, e ler a parte, porque eu não vou dar o estudo que lá está a dizer. Tem um capítulo lá que fala da importância dos testemunhos. Testemunho para a igreja, volume 5, página 660. O Senhor achou por bem dar-me uma visão das necessidades e que? Isso nós não gostamos. Ninguém gosta. Mas temos que aprender, se nós queremos ser salvos, deixar pessoas apontar o nosso erro. É mais fácil ler esse livro, ver meu erro, de que o pastor tem que ir lá para o púlpito e dizer: irmãos e irmãs, tem que deixar de vestir assim, tem que comer assim, de fazer assim, fazer assado. E você... Nesse ponto eles não dizem que é crítica, que é julgar, porque está lendo. Exato, porque o pessoal disse, falando humanamente, ela está julgando, está criticando. Sim, mas eles não vão ler isso porque já diz a ela não pode. Exato. Falar isso não pode indicar o meu pecado. Sempre que eu leio e estou a ver meu pecado, eu tenho que corrigir. E acabou a história. Por penoso que me haja sido, é penoso. Você não pensa isso aí, você ficar lá à frente de pessoa e falar os pecados, sabendo que a maior parte da pessoa não vai gostar de nós? Eles não vão gostar. Começa a inventar calúnia, dizer falso profeta por isso, porque aquilo, porque... Inventa 1 milhão de coisas. Mas só Deus é que sabe. Ela disse: por penoso que me haja sido, tenho exposto fielmente aos ofensores suas faltas, e o meio de que? Remediá-las. Assim tem o Espírito de Deus pronunciado que? Advertências e juízos sem recusar. Contudo, a doce promessa de quê? Então Deus mostra. Ele dá advertência, ele pronuncia juízo sem recusar, mas ele diz: vem, arrependa, eu perdoo-te. Eu estou aqui para salvar-te. O que Deus quer é salvar-nos. E também foi penoso para ela. É penoso mostrar isso tudo às pessoas. Ela diz isso às pessoas. Vocês acham que não é prazeroso, mas nós temos que fazer isso porque Deus colocou esse encargo sobre nós. Ai de mim, aí pegar o evangelho, não fazer isso. Então não vale a pena pegar a palavra de Deus. Porque o objetivo é salvar-nos do Egito, que é o pecado. Okay? Mas nós não precisamos. Uma coisa que nós devemos fazer é não condenar ninguém. E hoje nós estudamos sobre isso. O que é condenar, o que é reprovar, repreender. E quando nós repreendemos, devemos repreender com amor. Como é que é repreender com amor? É não acusar. É não dizer por que essa pessoa fez tal coisa. Ou não dizer: tu não tens remédio, tu não vais melhorar nunca. Isso é que é acusar. Ou dizer: tu estás perdido. Isso é acusar. É julgar. Agora dizer: ó irmão, irmã, isso que você fez está errado. E Deus quer que você se arrependa. Isso é o que nós devemos fazer. Isso toda a gente deve fazer. Mas antes façam com oração, ok? Depois falando às pessoas. Então, outra importância do testemunho para ajudar-nos a corrigir o erro, ok? E ver os nossos erros e defeitos. E para consertar e receber a misericórdia de Deus. Atitude a ter face aos testemunhos. Os pecadores que arrependidos não têm motivo de quê? Desesperar-se, por lhes serem lembradas suas transgressões e serem advertidos do perigo em que se encontram. Esses próprios esforços
em seu favor indicam quanto que Deus os ama e deseja salvá-los. Só tem de seguir-lhes os conselhos e fazer sua vontade para herdar em quê? Então, outra importância do testemunho é para ajudar-nos a herdar a vida eterna. Só vai lembrar os meus pecados que eu cometi e eu tenho que arrepender e confessá-los e abandoná-los e Deus vai guiar-nos. E em todos os tempos Deus suscitou sempre profetas. Com esse objetivo, exatamente. Sempre. Deus nunca fez nada sem alertar os profetas. Exato. Sem dizer aos profetas é por isso que Jesus chorou sobre Jerusalém, porque ele disse: Jerusalém, Jerusalém, vós que matais os profetas. E hoje nós estamos a matar o espírito de profecia desse jeito, com palavras, destruindo por completo a confiança do povo no meio que Deus escolheu para preparar o povo para esse grande tempo que está a vir. E nós nem falamos nisso como apostasia ômega. Nós tomamos coisas banais para dizer: ok, isso é apostasia ômega, apostasia não. A apostasia ômega é não crer no espírito de profecia. Okay? Não crendo no espírito de profecia, automaticamente todo o fundamento vai fazer o quê? Derrubar. Eu vou vos mostrar, ok? Deus põe os pecados diante do seu povo errante, a fim de que os vejam em toda a sua enormidade, à luz da verdade divina. Nós precisamos ver a enormidade dos nossos pecados. É seu dever, então, a eles fazer o quê? Renunciar para sempre. Mas hoje, como nós já rejeitamos o espírito de profecia, nós dizemos: nós não podemos viver sem pecar. Vamos pecar até Jesus vir, ninguém pode vencer o pecado. Por isso, quando a pessoa morre no seu pecado, Jesus disse: quando ele acorda, vai acordar na segunda ressurreição. Pergunta por quê? Porque o pastor ensinou isso. Deus diz: ok, eu vou colocar uma parte de responsabilidade do teu sangue na cabeça do pastor, mas você também não vai ser salvo, vai ficar aí. Mas o pastor vai ficar mais um bocado de tempo no fogo. É o que ela está dizendo, porque qual é o castigo que Deus vai dar? Deus diz assim: você vai ter que demorar mais um bocado de tempo, eu não vou fazer você morrer cedo. Você tem que ficar um bocado, mas não porque tem prazer, é só porque você enganou a irmã. Deus disse: eu não tenho prazer no teu sofrimento, mas você vai ter que ficar um bocado de tempo a mais. É triste também. Triste? É claro que é triste. É claro que Deus quer evitar, para evitar tudo isso é o quê? É obedecer a verdade. Deus deu todo o meio, enviou seu filho para nos salvar. Dá o espírito de profecia para nos corrigir, para nos guiar no caminho certo. E nós vamos dizer que o espírito de profecia não pode substituir meu estudo. E automaticamente, o pastor disse: não pode substituir meus estudos. Então, eu não vou, é luz menor. Você vai estudar a Bíblia? Você... Esse estudo tem que ser bloqueado, eu acho que entrar no igual. Por isso Deus permitiu que eu visse isso antes. Deus disse: tem que fazer alguma coisa para fazer com que os irmãos sinceros se alertam antes do tempo. Porque vocês vão estudar ele na igreja. E vamos ver como é que vocês vão lá falar disso. Eles vão abafar isso, para você ainda ficar mais confuso aí. É seu dever, então, a eles renunciar para sempre. Caso o povo de Deus reconhecesse sua maneira de lidar com quem? Eles. Isso é a maneira que Deus escolheu para lidar com eles. E lhes aceitassem os ensinos, encontrariam caminhos que retos ou firmes para os seus pés e uma luz para guiá-los por entre que? As trevas e que? O desânimo. Lá tem tudo que Deus deu-nos para guiar-nos nesse tempo de trevas e desânimo que nós pensamos que tudo está obscurecido diante de nós. Quando você lê, pega, desejar tudo da eu estou a ler esse livro toda manhã. É uma bênção tremenda. E Deus vai fazer milagre na nossa vida, orando, pedindo Deus para fazer milagre na nossa vida, Ele falar. E começar a estudar livro para nós permanecermos firmes como nunca.
os pecados dos outros. Aqui eles, não, os testemunhos é pecado dos outros, nós não precisamos ler. Vamos ler o que aqui está dizendo. Vi que na sabedoria de Deus, os erros e pecados de quê? De todos não seriam quê? Revelados. O quê? Todos os culpados são quê? Igualmente visados por esses testemunhos individuais. Se um casal, se o marido andava em fornicação, não há hoje pessoas andando em fornicação? Então aquele indivíduo já recebeu testemunho de fornicação, serve para quem está em fornicação hoje. É por isso que não é preciso estar a escrever pecado de toda a gente. Compreendeu? Porque no testemunho tem muitas cartas que ela enviou para tal pessoa que está em fornicação, tal pessoa que está a comer assim, tal pessoa que está a fazer isso, tal pessoa. Então, é claro que toda a gente não está fazendo a mesma coisa, mas cada uma dessas pessoas, exemplo de cada uma delas é para cada um de nós hoje. Eu li no livro dela que uma vez um pastor estava a pregar e ela foi lá e ele sabia que Deus tinha revelado dela, que ele estava em adultério e ela fez o celibato público. Exatamente, também isso. É preciso ter coragem e a fé em Deus para fazer isso. Mas hoje não, nós todos calamos, sabemos que o pastor está em pecado e coisas. Ficamos. Eu estava na igreja que o pastor estava no pecado, eu vi e tudo mais, fui falar com os anciãos e tudo mais. Mas para nós fazermos coisa para tirar ele de lá, mas não, ele ficou lá. Eu até falei com o presidente da. Você sabe, mas não. Eu vi com meus olhos. Ele apalpar a nádega da outra mulher. Eu fui falar com ele. Mas não, ele disse, minha palavra contra ele. Mas tinha outra pessoa que já sabia que eles já estavam nisso. Mas eu vi, já tinha duas pessoas, mas toda a gente com medo, não pode falar. Pois, a gente se esquece que as pessoas até podemos encobrir e fingir que não vemos. Exato. Mas temos lá em cima que é ver tudo. Tem Deus está a ver, mas nós estamos a... Enganamos a Ele. Enganamos a nós próprios. Disse, todos os culpados são igualmente visados por esses testemunhos individuais, embora seus nomes não estejam neles que expressamente mencionados. E se tais indivíduos passam por alto e encobrem os próprios pecados, porque seus nomes não foram especificamente citados, não serão prosperados por Deus. Eu já ouvi um irmão na igreja, não, esses testemunhos são para as pessoas naquele tempo, não é para nós. É outro meio que Satanás utilizou para nós não lermos esse livro. E quando ele disse, eu vou ler, e cada vez que eu leio, eu disse, não, isso é para mim também. É só um porque aquilo que eles fizeram, nós também estamos a fazer um... E é isso mesmo, que é por isso está aqui escrito. É só um conselho. É só conselho. É o seu conselho, mas a Bíblia diz que todo aquele que rejeita o conselho de Deus é um louco. Provérbio diz. E em Salmos capítulo 73, já que tu disseste isso, vamos abrir. O que é que conselho? Salmos 73. Verso 24. Alguém para ler? Salmos 73, verso 20. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Então quando alguém diz você assim, o Espírito de Profecia é um conselho de Deus, ok. Lê Salmos 73, verso 24. Guiar-me-ás com o teu conselho, depois fará o quê? Receberás em glória. Deus deu o conselho. É claro que o Espírito de Profecia é um conselho também, mas não é só conselho, é advertência, ok? E reprovações. Mas eles só dizem conselho para rejeitar. Mas aqui diz que conselho tem como objetivo nos guiar aqui, depois para Deus recebermos onde? Em glória. Mas é outro engano, porque nós não estudamos a Bíblia, né? Então diz assim, não poderão progredir na vida que só ficamos lá na igreja sentados a pensar que está tudo bem. Mas se aprofundarão cada vez mais onde? É o que eu disse. Essa é a apostasia ômega.
até que a luz do céu seja deles completamente retirada. Eu quero os irmãos e os pastores a indicar isso na igreja, dizer que a apostasia ômega tem tudo a ver também com a rejeição. É por isso que eu disse, o fundamento de toda apostasia está no rejeitar o espírito de profecia. Se os líderes lá na cabeça abraçassem o espírito de profecia, quão longe nós como povo estivéssemos. Eles dizem, nós temos espírito de profecia, mas eles não dizem, leiam, obedeçam, praticam. Eles nem citam lá no púlpito também. E quando eles vão citar de uma maneira distorcida. Ela disse que é a voz de Deus. Nós vamos ter que estudar sobre a voz. Quer dizer, falam sobre a pena inspirada, mas é só uns versículos. Isso só texto para favorecer o seu lado. Depois já não é pena inspirada. Pena inspirada para quando favorece eles, a voz. Depois nós vamos ver a voz de Deus. Ele diz assim, não poderão progredir na vida espiritual, mas se aprofundarão cada vez mais em trevas, até que a luz do céu seja deles completamente retirada. Isso quer dizer está selar para a perdição. Por isso, o Deus envia pessoas e luz para a igreja vai rejeitando, então não vale a pena. Se a maior das coisas que tem feito não aproximar a congregação com as crianças, porque elas precisavam estar lá para aprender. Exato. Mas é porque eles rejeitaram o espírito de profecia, não ensinam a verdade mais. E as crianças só vão aprender mentira. Não está aprendendo a verdade mais na igreja? Pois não. Não está aprendendo a verdade. Eu lamento dizer, mas não está. Eu não estou a dizer em todas as igrejas, mas a maior parte da igreja adventista ao sétimo dia não estão a ensinar a verdade no púlpito. Vocês têm a verdade na Bíblia, no Espírito de Profecia, está lá. Mas ensinar no púlpito, exortar os membros para ir estudar por eles mesmos, para prepararem, a maior parte das igrejas adventistas não estão a fazer porque a liderança rejeitou o Espírito de Profecia. Porque nós já lemos esse texto, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, os adventistas ao sétimo dia. Esse texto já lemos, não havendo a profecia, o povo corrompe. Quer dizer, está a perecer. Mas por quê? Porque rejeitou, né? Como diz você. Exatamente. Não havendo a profecia não é porque não teve. Não é porque Deus não deu. É porque rejeitou a profecia, porque nós vimos que o remanescente tem o testemunho. Ok? Muito bem. Mas o que guarda aqui? A lei, esse aqui. Agora, qual é o objetivo do Espírito de Profecia? Ajudar-nos a fazer o quê? Guardar a lei. A compreender? Não havendo profeta no meio, o povo corrompe. Corromper quer dizer, ele desobedece, vive na desobediência da lei de Deus e corrompe. Provérbios capítulo 29, verso 18. Agora, nós estamos a caminhar para a fase final de Oséias, está aqui o texto. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Por quê? Porque tu rejeitaste. Eu tinha formatado esse texto, mas... Tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Desobedecendo o que o Espírito de Profecia diz, automaticamente vamos esquecer a lei de Deus. Como eles se multiplicaram, ele quem? O povo de Deus, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. É o que está para vir para nós. Alimentam-se que? Do pecado do meu povo. Quem alimenta? E da maldade dele tem desejo ardente. Quem tem esse desejo todo ardente pela maldade do povo? Por isso, como é que? O povo. Assim será que? Então é os sacerdotes, os pastores, os anciãos, é que tem
desejo ardente no pecado do povo. E não faz mal, não vamos julgar, deixa o povo como ele está. Eles gostam. Eles gostam de ver as irmãs de mini saia, que mostram as pernas todas para eles estão a ver. Eles gostam. Se algum está a ouvir, até está a gostar de te ouvir. Não, eles gostam. Não, aqui está a dizer: alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade. E tem desejo ardente. O pastor não fala nada de vestuário na igreja só porque ele gosta de ver as pernas das irmãs, as barrigas, os ventres, né? Não, as barrigas, né? E os seios delas, a mostra, tudo. Eles gostam disso tudo. Toda a forma da irmã lá, tudo mostra. Eles gostam. É o que a Bíblia está dizendo, ok? Mas Deus disse: e visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa de suas obras. Os pastores leem isso, nós precisamos ler isso. E comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, é o que está hoje, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Mas ele diz: não, nós estamos com Deus, Deus está conosco. Esse texto está em inglês, eu traduzi aqui em português. Pode haver um erro aqui, porque foi traduzido no Google, mas eu espero que nós compreendamos bem. Que diz assim: durante meio século tenho sido a mensageira do Senhor, e enquanto durar a minha vida, continuarei a apresentar o quê? As mensagens que Deus me dá para seu povo. Ponto parágrafo. É Deus que dá. Eu não tomo glória para mim mesma. Na minha juventude o Senhor me fez sua mensageira para comunicar ao seu povo que testemunhos de quê? Lá tem coisa para encorajar-nos. O que mais? A advertência. Tem coisa para divertir-nos. Repreensão. Coisa para nos repreender. Por 60 anos eu estive em comunicação com mensageiros celestiais e tenho aprendido constantemente em referência às coisas divinas e em referência à maneira pela qual Deus está aqui constantemente trabalhando para trazer almas do erro dos seus caminhos para a luz, na luz de Deus. Ok, está claro? Ela diz: duvidar do testemunho. Quando encontrares homens pondo em dúvida os testemunhos, criticando-os e procurando desviar o povo da sua influência, como diz, o que nós vimos é desviar o povo da sua influência. Estais certos de que Deus não está operando por meio deles. Então, como é que eles dizem que hoje eles ainda são voz de Deus? Está compreendendo a coisa? Ela aqui diz claramente. Eles dizem que o Espírito profecia, os escritos dela, não substituem um estudo feito sério da Bíblia. Então, automaticamente, está por quê? Desviar o povo da influência destes livros. Eles dizem que ela é luz menor em relação à Bíblia. Está fazendo o quê? Desviar a influência do quê? Desses livros para perdição. Eles dizem: estais certos de que Deus não está operando por meio deles. É outro espírito. Dúvidas e incredulidades são acariciadas pelos que não andam que ponderadamente, quer dizer, andam nos seus pecados. Tenham uma dolorosa consciência de que sua vida não que resiste à prova do Espírito de Deus, quer falando pela sua palavra, quer mediante os testemunhos do seu Espírito, que os leve à sua palavra. Então, estudando claramente os testemunhos, você vai ver que a Bíblia agora fica bem clarinha para nós. Eu esqueci de colocar a lupa aqui, porque ele tinha colocado isso.
O espírito de profecia é uma lupa para nós compreendermos bem que a Bíblia. Em vez de começar com o próprio coração, nós temos que começar com o nosso próprio coração e pondo-se em harmonia com os puros princípios do Evangelho, criticam e condenam o próprio meio que Deus escolheu para fazer o quê? Preparar um povo para que subsista no dia do Senhor, nesse grande e terrível dia que está para vir. É o meio que Deus escolheu para preparar. Porque quando você lê Apocalipse capítulo... Quando você lê o capítulo 7, o capítulo 6 do Apocalipse, versos 17, diz: porque é vindo o grande dia da ira de Deus. E quem poderá quê? Subsistir. Somente aqueles que abraçaram os conselhos, advertências e reprovações que estão no espírito de profecia, que vão subsistir. Por isso ninguém está preparado hoje. É isso mesmo. Por isso toda a gente tem que buscar isso individual. Por causa dos cultos suaves que estão a fazer. Exato, é o objetivo disso. Para a pessoa não compreender. Aqui que vem o tema, diz assim: o plano de Satanás Enfraquecer. é plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, o testemunho vem de Jesus, da cabeça, ok? Em seguida, vem o ceticismo no tocante os pontos vitais da nossa fé. Por isso, hoje, nós estamos nisso. As colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das Escrituras. Por isso, mostram que a Bíblia diz: não creia mais. Então, ponto 4. A caminhada descendente para a perdição. Você não vem dizendo que isso não tem nada a ver com a apostasia ômega? Se é o último engano de Satanás, é a apostasia ômega, que nós estamos a viver. O rejeitar dos testemunhos pela liderança e lançando descrença e dúvida e tudo mais. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente, no tempo dos pioneiros, a maior parte acreditavam, mas hoje não. A maior parte dos pastores adventistas do sétimo dia não creem nos testemunhos. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, ao qual se torna irremediável e termina em destruição. Se vocês estão a sentar na igreja, tranquilos, a dizer que é casa de Deus, estamos salvos, rejeitando e duvidando do testemunho, não lendo, não estudando, não buscar praticar, porque o pastor, muito querido, que tem muito amor, não citou, disse que não vale a pena estudar porque é luz menor, a salvação de vocês está em causa. E não diz que não foi avisado, porque Deus quer avisar todos nós, a começar de mim. E hoje é tempo para nós decidirmos. Porque a realidade disso tudo que vai acontecer é isso aí. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia não é outra pessoa mais, que se colocam sobre o estandarte de Satanás, pode pôr a lei dominical, abandonarão primeiro a fé nas advertências e reprovações contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Vocês vão dizendo que isso não tem nada a ver. Aqui está o fundamento da apostasia alfa e ômega. E é aqui, por isso ela disse que o ômega é de natureza de quê? Que fez ela tremer pelo povo de Deus. Porque rejeitando os testemunhos,
nós vamos aceitar, vamos receber a marca da besta. E ela diz, qual é a porção de pessoas que vão receber a marca da besta? Presta bem atenção. Na última visão a mim dada, foi-me mostrado o alarmante fato de que apenas pequena porção dos que agora professam a verdade serão que? Santificados e salvos por ela. Muitos haverão de se pôr acima da simplicidade da obra, conformar-se-ão com o mundo, adotando que? Ídolos e tornando-se que? Espiritualmente mortos. Os humildes e abnegados seguidores de Jesus buscarão a perfeição, deixando para trás os indiferentes e amantes do mundo. Vamos deixar para trás eles. Eles querem ficar assim, querem pregar essa verdade. É tempo que nós dizemos, olha, vamos seguir em frente, vamos começar a estudar e praticar. Uma pequena porção, nunca esquece, ela disse, é um alarmante fato que a maior parte dos adventistas do sétimo dia vão ficar. E esse texto bíblico diz assim, e pela manhã cedo se levantaram que? E saíram ao deserto de Tecoa. Segunda de Crônicas, capítulo 20, verso 20. Segunda de Crônicas, capítulo 20, verso 20. Isso é Josafá. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafate e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de quê? Jerusalém, que representa o povo de Deus hoje, os adventistas do sétimo dia. Crede no Senhor vosso Deus, estarei quê? Seguro. Crede nos seus profetas, prosperarei. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Porque nós estamos a viver o último engano de Satanás. Se é o último, não vai vir mais nada para nós, mas a não ser que a lei dominical. Já fomos enganados. Agora só vamos fazer o quê? Quando sair a lei dominical, vamos dizer, vamos aceitar no Deus é amor. Também dia do Senhor, não seremos tão fanáticos assim. Todo tipo de tradição quase já vem para dentro da igreja, aí nós já aceitamos. E agora só falta coisa. O domingo. E rejeitando o espírito de profecia, também vamos aceitar o domingo. Tem outras citações que ela diz, a maior parte dos adventistas. Ok? Ela diz claramente, deixa eu mostrar-vos aqui nisso porque olha aqui. Isso é muito importante. Isso aí. Exato. Aqui no fim. Não, isso aí não. Que é 2. Na Bíblia não estão a explicar as coisas assim. Aqui está. A Bíblia não é assim. Eu quero mostrar porque isso aqui é muito importante. Ela diz, ao aproximar-se a tempestade, uma classe que? Numerosa. De quem? Que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo. O único povo que professa a fé na mensagem do terceiro anjo é quem? Os adventistas do sétimo dia. Ela diz, mas não tenham sido santificada pela obediência à verdade. O que é que eles vão fazer? Abandona a sua posição, passando para as fileiras do quê? Não está dizendo, esses que estão a sair da igreja, já foi sacudido. Já foi sacudido. O
Quem está saindo da igreja é maioria ou minoria? A minoria. Então, mas aqui ela está dizendo uma classe numerosa. Mas não está a falar de sair da igreja, está a falar de não obedecer à verdade. Isso. A questão não é sair da igreja é sair da verdade. Mas aí está a dizer, aproxima-se a tempestade, que Tempestade já está. a apertar por Eles já estão, já está. Mas eles não saem da igreja. Vocês não estão compreendendo a coisa não é sair da igreja. A coisa é rejeitar a mensagem do terceiro anjo. Porque a mensagem do terceiro anjo existe para santificar-nos. Nós vamos ver o que é que significa a mensagem do terceiro anjo. Diz assim, esses irmãos que saíram vão fazer o quê? Tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Eu pergunto, se vocês leem isso tudo, porque eu contei a citação. Está dizendo, eles vão para o tribunal e acusar os irmãos, dizer, esses aqui fanáticos. Eles não saem da igreja, mas ao mesmo tempo também não estão santificados. Eles estão na igreja, mas não obedecem à verdade do terceiro anjo, por isso não se prega a mensagem do terceiro anjo mais na igreja. E depois, quando sair a marca da besta, que é a tempestade que estava a vir, eles vão dizer, nós estamos do lado da besta. Por quê? Pensem comigo, os membros não pensam. Pensem comigo, quando sai a lei dominical, o salário é todo congelado. Porque todo o dinheiro dos pastores não está no bairro, não está no... Eles não vão tirar o salário dos pastores do banco da União. A União tem banco, a Conferência Geral tem banco. Não tem, eles vão tirar no banco do mundo para quando sair ninguém não poder comprar e vender, o dinheiro sai de onde? Exato. Para o dinheiro sair, eles precisam estar do lado da besta. Isso é verdade. O quê? A igreja vai continuar lá aberta. Vocês vão lá, vão ficar lá, mas eles já estão do lado da besta porque eles querem receber seu salário. Por isso diz, a maioria abandona a sua posição. Qual é a posição? A posição dele é a mensagem do terceiro anjo. Mas ele disse, não, vamos fazer ecumenismo. Com ecumenismo você não pode pegar quem é a besta. Porque o terceiro anjo fala da marca da besta. Quem adora a besta. E se hoje já não pegamos na igreja, estamos a fazer o que é isso? O que é que estamos lá a fazer sentado? As pessoas não pregam muito, mas menos pregam quando... E se não pregam, imagina. Se já pregam errado... Nessa altura ainda menos. Há uma classe numerosa, e ela vai dizer, no outro sítio, a maioria, está aqui. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando? Quando a sua lei mais olvidada for, então, isso vai ser quando? Na lei dominical. Então deve nosso zelo ser mais ardoroso, e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria do quê? Ela diz nus. Quando é nus, ela está dizendo é o povo de Deus, não é o mundo. O mundo já não está conosco mesmo. Mas quem vai abandonar-nos? A maioria dos adventistas do sétimo dia, 99% de adventistas, vai para onde? Eles estão dizendo, vai sair da igreja. Não é sair da igreja, vai só ficar do lado do mundo. Diz assim, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, o que é que devemos fazer? Devemos tirar calor da frieza dos outros. Eles hoje já têm essa frieza. Coragem da covardia das pessoas para não obedecer à verdade que Deus diz. E lealdade de sua traição. Ok? Eles vão trair os fiéis que buscam, que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. A nação ficará do lado do grande líder rebelde. Testemunho para a igreja, volume 5. Por isso eu disse esse livro, ela disse para nós, os adventistas do sétimo dia, para nós sabermos o que é que vai acontecer conosco. Eles dizem, não leiam. Vocês não vão saber o que vai acontecer. Mas o mundo está a ler. Okay? Isso nós já lemos. Okay? O mundo está a ler o primeiro aqui, o grande conflito, né? O mundo leu, e o mundo sabe que nós somos o único povo que professa crer na mensagem do terceiro anjo.
E o mundo está a dizer, uma classe numerosa dos adventistas do sétimo dia vai perder e eles não sabem. Eles estão a dizer, esses que estão a pregar a verdade fanático é que estão perdidos, já foram sacudidos. Nós também não estamos salvos já, para dizer que estamos salvos. Mas nós temos que sentar, estudar essa verdade e praticar na nossa vida. Agora eles só estão a distrair pessoas para não estudar a verdade, para prepararem para o que está por vir. E esse caso é sério. E que nós precisamos despertar antes que seja tarde demais para cada um de nós. E o que Deus sempre nos diz é, se nós ouvirmos hoje a voz de Deus, o que é que nós devemos não fazer? Não endurecer a nossa mente, o nosso coração. Como Israel no passado fez. E que Deus da paz e Deus misericordioso possa nos fortalecer depois dessa grande revelação que Deus fez a cada um de nós aqui e a vocês que estão a seguir. Que essa bênção possa acompanhar-vos também. Se ontem, se hoje, até hoje, nós andávamos a duvidar do testemunho, a criticá-los e a tentar fazer os outros desviarem dele, hoje é tempo para nós arrependermos diante de Deus e mudar a nossa atitude. E trabalhar no sentido correto. E que Deus vai nos fortalecer, vai nos preparar para morar com Ele para a eternidade. Que Deus nos possa abençoar a todos. E eu vou vos convidar para selar essa decisão com uma oração. Vamos nos ajoelhar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua grande misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade. Não somente enviar o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós e pelo perdão do nosso pecado e para a purificação dos mesmos. E queremos agradecer também pela intercessão de Jesus Cristo no lugar santíssimo, ao nosso favor, e pelo Espírito de Jesus Cristo que Ele enviou-nos, que é o Espírito de profecia, para nós nesse tempo, para que possamos estar preparados para encontrar com Ele e morar com Ele para sempre. Pai querido, perdoa nossos pecados, de dúvidas, de críticas e de falta de tempo consagrado para estudar os testemunhos, para ver os nossos defeitos e consertá-los pelo poder do Teu Espírito agindo em nós. Pai querido, dá-nos a coragem, dá-nos amor, dá-nos o poder de decisão, para que nós possamos agir agora, antes que seja tarde demais para nós. Guarda-nos e sê com todos nós que estamos cá e todos aqueles que estão a seguir através da internet e aqueles que seguirão essa mensagem posteriormente. Que Tu possas também guiá-los e orientá-los nessa decisão. É tudo que pedimos, não que haja mérito algum, mas em nome santo de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus vos possa abençoar e vos dar coragem e firmeza na fé e estudem essas verdades, anotem, partilhem com as pessoas que realmente precisam conhecer essa verdade, porque o tempo está a terminar e nós precisamos estar preparados. Que Deus vos abençoe. Eu espero que um dia desses ainda nós vamos estar em direto, porque há erros que estão a ser disseminados e nós precisamos falar de alguma coisa acerca disso antes que esse erro alastre ainda mais do que já tem alastrado. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça durante essa semana que está diante de nós. Tchau, tchau.